Você está no canal Mentalidade de Não Fumante. Eu sou a Josiane Marchioro, eu sou médica pneumologista e há mais de 13 anos ajudo pessoas como você a pararem de fumar. E aqui a gente vai falar um pouco de saúde respiratória, como conviver melhor com a sua doença respiratória. E hoje eu vou responder perguntas sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC. E a gente vai começar exatamente com essa pergunta: o que é DPOC? Então, DPOC nada mais é do que uma sigla que significa doença pulmonar obstrutiva crônica e que você talvez tenha ouvido ou do seu médico ou na mídia como enfisema ou a bronquite do cigarro. Então esses são dois nomes populares, mas não são os mais corretos para a doença e eu já vou te explicar por quê. Então, como essa sigla diz? Doença pulmonar obstrutiva crônica é uma doença que o foco principal de lesão é o pulmonar em todos os tecidos que compõem o pulmão, seja eles vasos, alvéolos, brônquios, bronquíolos e todo o parênquima pulmonar que é responsável pela troca gasosa, e é uma condição crônica e obstrutiva. Então eu vou colocar aqui para você a definição que a gente ensina lá na Faculdade de Medicina, que eu ensino os meus residentes no Hospital de Clínicas aqui em Curitiba, sobre o que realmente define a DPOC. E é claro, não é a teoria que vai mudar a sua vida, para você que tem DPOC ou você que fuma e quer se informar melhor sobre essa doença, mas você ter noção da definição faz com que você entenda e assim vá conviver melhor com a sua doença. Então vamos lá, ó. Vou pôr aqui, vai aparecer acho que nesse pedaço do vídeo, ó. Doença pulmonar obstrutiva crônica é uma doença heterogênea dos pulmões caracterizada por sintomas respiratórios crônicos. E quais são os sintomas mais comuns? Dispneia, que é o termo técnico para falta de ar, tosse, produção de secreção ou de escarro e exacerbações. Exacerbações é quando sintomas que vêm de forma crônica acabam piorando ou agudizando, formando um sintoma mais abrupto que a gente chama de crise de falta de ar e tecnicamente a gente chama de exacerbação. Então, todas essas alterações se devem a alterações, anormalidades das vias aéreas caracterizadas por bronquite e bronquiolite. Ou seja, bronquite é inflamação do brônquio e bronquiolite é inflamação do bronquíolo, que é aquele brônquio mais fininho da periferia do pulmão. Então, vejam que inflama toda a árvore respiratória, desde a traqueia até esses bronquíolos. E depois, no final do bronquíolo, a gente tem aqueles saquinhos de ar que a gente chama de alvéolos. O oxigênio que você inala do ar ambiente vai ter que chegar no seu pulmão e passar para o sangue. E isso se dá através do alvéolo. Então, o alvéolo está aqui, de um lado tem ar e do outro lado tem o vaso sanguíneo. E é ali que o oxigênio tem que entrar e do vaso sanguíneo que o CO2, o gás carbônico, tem que sair, porque é um gás que a gente produz no nosso metabolismo, mas que tem que ser eliminado. Então, o alvéolo, quando ele está inflamado, a gente pode chamar de alveolite, mas quando ele é muito inflamado, por ele ser muito fininho, a parede dele é destruída, e isso nós chamamos de enfisema. Então, um saquinho do lado do outro faz com que a tua área de troca gasosa seja enorme, equivalente a uma quadra de tênis. Olha só, se a gente abrisse todos os alvéolos, eles ocupariam a área de uma quadra de tênis. E é por isso que é tão fácil para o ar passar do nosso pulmão para o sangue. Mas quando os alvéolos começam a ser destruídos, isso forma o que a gente chama de enfisema. E o enfisema a gente vai olhar lá na tomografia de tórax ou fazendo uma biópsia do pulmão, que hoje a gente não precisa fazer para diagnosticar enfisema, porque as tomografias conseguem mostrar isso com muita clareza. Então aqui, a gente, entendendo a definição, a gente já sabe por que o nome correto não é enfisema, porque nem todo mundo que tem DPOC tem inflamação lá do alvéolo, com a destruição da parede do alvéolo, formando enfisema. Então, talvez você fume há muito tempo, você chega no seu médico, faz uma tomografia e não aparece enfisema, e você fica feliz. Tudo bem, não tem essa alteração em enfisema, eu também fico feliz de falar isso para os pacientes, porém não quer dizer que o seu pulmão não esteja doente ou que você não seja portador de DPOC, porque existe DPOC sem enfisema. Por quê? Porque inflama todo o pulmão. Pode inflamar brônquio e bronquíolo, mas ainda não ter destruído os alvéolos. E pode nunca destruir o alvéolo e sempre ter a bronquite. E a bronquite também causa sintomas, porque é o brônquio, por exemplo, que produz a secreção. Então, aquela tosse, aquele pigarrozinho, é um sinal de bronquite crônica. Então, você pode ter DPOC sem ter enfisema. E pode ter DPOC que tem tanto bronquite
quanto o enfisema. Então aqui já dá para ter uma noção dessa diferença. Então quando o médico fala em enfisema, ele tem que ter uma tomografia de tórax ou uma biópsia pulmonar na mão para poder dizer para você 100% que existe um enfisema. Agora, para dar o diagnóstico de DPOC, que é uma das próximas perguntas, como que eu sei que eu tenho DPOC? O exame que define esse diagnóstico é um exame chamado espirometria, porque lá na definição da doença, vocês não viram que tem, vamos terminar até, ali ó, depois que a gente falou em alterações das vias aéreas, de alteração dos alvéolos, que é o enfisema, essas alterações causam uma alteração ao fluxo aéreo, uma obstrução, uma dificuldade do ar passar. Por quê? Porque tem um monte de inflamação nesse caminho, seja nos brônquios, na traqueia, nos brônquios ou nos alvéolos. Então, o exame que vai dar o diagnóstico de DPOC é a espirometria, que é um exame que você vai soprar num aparelho, que vai levar toda essa análise para o computador e vai dizer o fluxo de ar que entra e sai do teu pulmão. E isso nos faz definir se existe ou não obstrução. Então, tá mais difícil do ar passar? Né? Um brônquio que devia ter o calibre assim, o ar passar tranquilamente. Ele inflama, enche de secreção e fica estreito. O ar fica com maior dificuldade para passar. Por isso que na crise, tanto da asma quanto da DPOC, pode ter aquele chiado, que é aquele no teu pulmão, né? Que é a dificuldade do ar passar. Então, essa obstrução que está ali na definição de DPOC, a gente consegue detectar na espirometria. Então, para o médico dar esse diagnóstico, geralmente é uma pessoa que teve uma exposição a um fator de risco que causa essa inflamação, sendo que a mais comum é o tabagismo, infelizmente, mas pode ser pessoas que trabalharam com fogão a lenha, que têm fogão a lenha em casa, que se expuseram a outras queimas de biomassa, de madeira, de carvão, por exemplo, no trabalho, na indústria, mas de longe a causa mais comum da DPOC é o tabagismo. E ainda existem causas genéticas que a gente não vai se aprofundar aqui porque são mais raras. Então, tem esse fator de risco, fumou por muito tempo, começou a ter tosse, ou falta de ar, ou chiado no peito, ou uma combinação desses sintomas, opa, pode ser DPOC. Como que eu vou diagnosticar? Através da espirometria. Se ela mostrar essa dificuldade na passagem de ar, a gente consegue fechar esse diagnóstico. Às vezes a espirometria tá normal, mas a gente vai acompanhar caso você continue fumando ou tenha parado de fumar recentemente, porque como tá ali também na definição, a doença é progressiva. Vamos aqui para a segunda pergunta. Qual sintoma pode ocorrer antes do diagnóstico por imagem? Então essa pergunta aqui, ó, faz a gente prestar atenção em duas coisas, nos sintomas e no diagnóstico. Então a primeira coisa é, geralmente, quem fuma vai começar a ter sintoma lá por 10 anos depois de ter começado a fumar. Então, 10 anos fumando, muita gente não tem sintoma nenhum. Tem gente que vai ter, logo começa a fumar, tem gente que vai ter 20, 30, 40 anos para frente, mas a média é em torno de 10 anos de exposição. O sintoma costuma ser tosse, produção de catarro, né, expectoração e falta de ar. Qual que é o mais comum da queixa que leva as pessoas ao consultório? Costuma ser a falta de ar. Por quê? Porque é o que tem maior impacto na vida das pessoas. A tosse a pessoa acostuma, tem esse pigarro, nem tenho tosse. Só para você ter ideia aqui, ó, chega aqui perto. Tosse e pigarro para o pneumologista é a mesma coisa, porque é teu corpo se defendendo de alguma agressão. Então esse pigarrinho que você tem todo dia de manhã, é normal, eu sou fumante. Não, não é normal. É uma reação do seu corpo, quer dizer, é normal do ponto de vista que teu corpo tem que fazer alguma coisa para se defender. Então ele está tentando limpar tuas vias aéreas, tentar colocar esse muco, esse catarro, essa fuligem para fora. Então este pigarro costuma ser o primeiro sintoma, mas que não leva as pessoas a buscarem atendimento médico. Geralmente, quem procura atendimento médico é quem já tem algum grau de falta de ar. Para subir escada, para fazer atividade física, quando dá aquele piquezinho a mais para pegar o ônibus, ou na progressão da doença, para tomar banho, para falar, para fazer os mínimos esforços dentro de casa. Então, esses sintomas que vão começando a surgir, mas de forma muito lenta, não é de um dia para o outro. E muitas vezes a gente vai diagnosticar a doença e que é o que nenhum pneumologista quer fazer, é diagnosticar quando a doença já se agravou, a pessoa teve uma crise, uma exacerbação, uma infecção respiratória que levou ela para o pronto-socorro, com muito chiado, com muita falta de ar, às vezes precisando de oxigênio, de antibiótico, de internamento, mas
é uma realidade. Às vezes a pessoa vai lidando com aquilo, vai se adaptando a essa falta de ar, tornando-se cada vez mais sedentária. Eu não faço atividade física porque eu me sinto cansado, mas é só da idade. E no fim não é só da idade, é a DPOC. E aí acaba diagnosticando só quando se agrava, num quadro agudo de exacerbação, quando ele vai para emergência, precisa ser internado ou atendido num pronto-socorro. Aí ela perguntou assim, qual o sintoma, que a gente falou agora, pode acontecer antes do diagnóstico por imagem. Aí, vale ressaltar aqui, como sempre foi feita essa grande confusão entre DPOC e enfisema, a gente acreditava que tirar um raio-x, o que eu digo, as pessoas, os pacientes às vezes acreditam que para dar o diagnóstico de DPOC a gente precisa de um raio-x ou de uma tomografia. É habitual que a gente peça isso. Eu estou em Curitiba, numa capital, num hospital grande, eu tenho acesso à tomografia ou raio-x, a gente opta por uma tomografia que já vai ver se tem enfisema ou não. Mas, em tese, o que eu preciso para fechar o diagnóstico é um quadro clínico compatível, então esses sintomas, tosse, falta de ar, expectoração, não precisam estar todos presentes, uma história de exposição típica, causadora de DPOC, como o tabagismo, e uma espirometria. A espirometria é um exame extremamente simples, o equipamento é simples, não é caro, geralmente em clínica de pneumologia mesmo, que faz esse exame, porém a realidade é que não é tão acessível no nosso país. Isso, mesmo no SUS, aqui em Curitiba, por exemplo, a gente tem poucos lugares pelo SUS que fazem o exame, e não deveria ser assim. Por quê? Porque a DPOC é uma doença muito prevalente. Então, para vocês terem ideia, ela é a terceira maior causa de óbito em todo o mundo. Então, é uma doença muito prevalente, muito relevante, porque ela tem um impacto muito grande na saúde das pessoas, na qualidade de vida. Mas a espirometria ainda é difícil pelo SUS e pelo convênio você vai encontrar, geralmente, numa clínica de pneumologia, no consultório do pneumologista. Mas o fato é, sem espirometria, pelos sintomas e pela exposição típica, eu posso fazer esse diagnóstico. O ideal é que faça espirometria, porque a gente vai comprovar ali por A mais B que existe essa dificuldade de passagem do ar e eu também vou conseguir estadiar minha doença, que é falar se é uma doença leve, moderada ou grave, e isso vai me ajudar a conduzir o tratamento. Então, a imagem ajuda? Ajuda, mas ela não é necessária para dar o diagnóstico. Normalmente, o teu pneumologista, se tiver acesso, vai te pedir um raio-x ou uma tomografia. Mas provavelmente uma tomografia, por quê? Porque na tomo eu consigo ver o enfisema, e isso me diz bastante coisa sobre a evolução da doença. Ele vê também a inflamação dos brônquios e faz diagnóstico diferencial. Então, se tem uma pneumonia, se tem uma embolia pulmonar, então outros tópicos aí da pneumologia que a gente pode falar em outros vídeos. Próxima pergunta maravilhosa. Todo fumante tem DPOC mesmo sem sintomas? Traduzindo de outra forma, a pergunta é o seguinte: todo mundo que fuma vai ter DPOC? A resposta é não. Em medicina, toda vez que eu falar sempre ou falar nunca, já desconfia, já vai embora, fala assim, doutor, muito obrigada, mas tô indo embora, porque não existe, não tem como a gente prever isso, as pessoas são muito diferentes, as populações são diferentes e não tem regra, mas tem estatística. Mas o seguinte, não são todas as pessoas que fumam que vão ter DPOC, assim como não são todas as pessoas que fumam que vão ter câncer. Não são todas as pessoas que fumam que vão infartar, nem que vão ter AVC, nem que vão ter, enfim, uma das mais de 70 doenças que o cigarro causa, e inúmeros cânceres e tudo mais. Então, é bem dizer uma roleta russa, porque existem muitas doenças causadas pelo cigarro, você sabe que ele pode afetar qualquer órgão e sistema. Olho, boca, garganta, estômago, os ossos, a bexiga, a fertilidade, é muita coisa. Então, para você dizer, vou começar a fumar porque não é todo mundo que fica doente, você tá numa roleta russa. Falando especificamente em DPOC, menos de 50% das pessoas que fumam vão desenvolver DPOC. Porém, a população está cada vez envelhecendo mais rápido. Isso quer dizer, quanto mais tempo de exposição, maior o risco de você desenvolver DPOC. Você não desenvolve com 20, não desenvolve com 40, pode ser que desenvolva com 70, 80. A média das pessoas é aparecerem os sintomas, aqueles que vão desenvolver DPOC, depois dos 40 anos de idade, tá? Essa média vem baixando e está diminuindo o número de fumantes, mas o diagnóstico de DPOC tem aumentado, porque a doença está ficando cada vez mais divulgada, as pessoas e os médicos estão fazendo mais diagnóstico, né? Esse é muito o papel desse canal aqui.
Então, a gente está conseguindo diagnosticar isso de forma mais precoce. E com isso, a gente vai ver paciente com 30, 35 com diagnóstico de DPOC. Mas não é todo mundo que fuma que vai desenvolver. Toda doença, e a DPOC não foge a essa regra, ela é uma interação entre algumas coisas. Primeiro, a genética que você carrega para o desenvolvimento de algumas doenças. Como que a gente acessa isso? Hoje em dia, eu não consigo pegar uma amostra aí da sua célula, levar num laboratório de genética e sair um relatório. Você tem chance de ter tal doença. Como que um médico faz isso no consultório? Perguntando a sua história familiar. Então ele vai falar, na sua família tem história de infarto? Tem história de AVC? Tem história de DPOC? Tem história de câncer? E com isso a gente começa a acender os alertas do que a gente precisa prestar atenção na hora que vai acompanhar esse paciente. Então, primeiro é a tua carga genética. O segundo componente é aquilo que você se expõe. Então aqui, fator de risco muito clássico, tabagismo e os outros fatores que a gente comentou, que vão acender também esse alerta. Poxa, essa pessoa tem risco de desenvolver DPOC. Quanto maior a carga tabágica, maior a chance? Não necessariamente, porque se o teu componente genético é muito alto, por exemplo, você tem uma deficiência de uma enzima lá do pulmão que chama alfa-1 antitripsina, que a gente sabe que é causadora de enfisema, e ainda você fuma, você tem 2 fatores de risco, e talvez você não conheça esse fator genético, a não ser que alguém na sua família, dos seus parentes, já tenha apresentado isso. Então, é uma combinação entre as exposições que você tem na vida, a sua carga genética e aqueles fatores de proteção. Atividade física, alimentação, sono, tudo isso, vacinação, tudo isso vai impedir, talvez, que você desenvolva os sintomas de uma doença que até você tinha uma carga genética para isso, certo? Então, não é todo mundo que fuma que vai ter DPOC, mas lembre que fumar é uma doença sistêmica, não é apenas respiratória. Uma pergunta perfeita para a gente encerrar esse vídeo, mas tem bastante pergunta aqui e eu vou fazer uma parte 2 se vocês comentarem aqui que querem ouvir mais sobre DPOC. Mas esse vídeo aqui eu vou encerrar com essa pergunta que é fundamental. Tem volta? Tem solução? Ou tem tratamento? Eu vou melhorar, a minha falta de ar vai melhorar, meu chiado no peito, vou parar de ter crise, parar de internar por infecção, por crise de falta de ar? Uma coisa é controlar a doença, outra coisa é reverter a doença. O que importa para a nossa qualidade de vida, e a grande maioria das doenças da medicina não são curáveis. Piolho, infecção, amidalite, mas as doenças infecto-contagiosas, boa parte delas vão ser curáveis. Eu uso lá um negócio para matar piolho, eu tratei e curei. Mas as doenças crônicas, hipertensão, diabetes, várias doenças não são curáveis. E nem por isso ninguém precisa arrancar o cabelo, porque elas são tratáveis e a gente pode atingir a remissão da doença em alguns casos e o controle da doença em muitas doenças, graças à evolução da medicina, e na DPOC não foi diferente. Mas a DPOC, como eu falei para vocês, tem 2 componentes básicos dela. O enfisema, que é aquela destruição dos saquinhos de ar, que são os alvéolos, e a bronquite, que é a inflamação dos brônquios e dos bronquíolos. Enfisema é uma alteração, até este momento que eu tô falando para vocês, porque a medicina evolui, as coisas mudam, até este momento é uma alteração irreversível. Ou seja, aqueles alvéolos que a parede dele já foi destruída, esses não se recuperam mais. A bronquite é diferente. Esta inflamação dos brônquios, na sua maior parte, é edema, é produção de muco, é a musculatura do teu brônquio hipertrofiada, constrita, fechando o brônquio, ela se relaxa, desinflama e melhora muito. Mas o mais importante, no cerne das perguntas é o seguinte: tem como melhorar muito, demais, a sua qualidade de vida tratando a DPOC. E o item número 1 do tratamento é parar de fumar. Se for esse o seu fator de risco, e na maioria das pessoas é. Porque você vai quebrar o início que está causando todo esse processo inflamatório, é aqui, é o tabagismo. Então, eu posso dar remédio para desinflamar, mas se eu estiver fumando, o remédio desinflama, o cigarro inflama. O remédio desinflama, o cigarro inflama. E eu posso garantir para você, o que o cigarro inflama é muito maior do que o remédio consegue desinflamar.
Eu não consigo igualar esses lados da equação só com remédio. Eu preciso tirar o cigarro. Aí eu vou ganhar. Aí eu vou desinflamar tudo que dá para desinflamar. Tem alvéolo que já foi destruído, que vai continuar assim? Tem. Mas a redução, controle dos sintomas, você vai conseguir muito parando o processo inflamatório, que é tirando o cigarro, e do outro lado, desinflamando os brônquios, as vias aéreas, através do tratamento, que é o quê? São medicações inalatórias, que popularmente a gente chama de bombinha, mas são sprays ou medicações em pó que você inala e vai levar um medicamento que desinflama teu brônquio e faz com que a musculatura dele relaxe, dilate, broncodilatadores, para que o ar passe com mais facilidade. Então, a doença tem sim tratamento, é muito efetivo e o número 1 é parar de fumar. Prevenção, a gente não queria que ninguém fumasse, mas na nossa realidade, que saímos lá nos anos 50, 60, 70, 80, batendo nos 90, com o tabagismo sendo chique, elegante, enfim, a gente agora está cuidando do que sobrou dessa cultura do fumante lá de anos atrás. E a gente pode cuidar muito bem. Parou de fumar, diagnostica o DPOC, começa o tratamento, atividade física e alguns itenzinhos a mais que a gente vai conversar na parte 2 desse vídeo. Desde que você comente aqui embaixo, tudo isso a gente pode se aprofundar ainda mais. Comenta aqui, eu quero, e eu vou soltar a parte 2 desse vídeo.